Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Hoje encerramos o estudo do capítulo 10, com as reflexões aqui com os médiuns e só médiuns neste ambiente. Por isso mesmo, entendemos que é possível, sim, compreender o que Kardec afirma neste capítulo. Começando na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec afirma, que elaborou um código de leis universais. É isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Um código de leis universais. Leis das relações com Deus e com seus semelhantes. Com as regras da vida do corpo e da alma, que são as leis morais. Muito bem. Artigos deste código. As citações do Cristo. As explicações de Kardec. E as instruções dos Espíritos. Nós precisamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo como um código de leis. Nós temos boas noções sobre os códigos de leis humanas. Quanto são importantes e quanto a sociedade depende deles para se equilibrar. E o preço que pagam aqueles que são surpreendidos, saindo fora das leis. Então, meus irmãos, é bom pensar no Evangelho segundo o Espiritismo como um código de leis universais. Muito bem. Esse código tem um capítulo, o capítulo 10, que é o da misericórdia, que tem vários subtítulos, dentre eles, perdoai, para que Deus vos perdoe. Sejais indulgentes, quaisquer que sejam as faltas alheias. Reconciliai-vos com os adversários. Não julgueis para não serdes julgados. O interessante nisso, neste conteúdo, meus irmãos, é isto. Todos os itens se referem à mesma coisa, com diferentes aspectos. Esta coisa única do capítulo é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é uma das leis deste código. E sendo a misericórdia uma lei, nós podemos, com segurança, raciocinar que é verdade que o perdão é uma obrigação. A indulgência é uma obrigação.
reconciliar com os adversários é uma obrigação. Não julgar o próximo é uma obrigação. Não é uma concessão que fazemos, é uma obrigação. Por quê? Porque está na lei que rege o universo. É uma lei universal que tem em Jesus o seu emissário maior. Tudo começou com Jesus, o seu alerta, em Mateus. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai vos perdoará os pecados. Importante essa frase, porque Jesus, em outras palavras, está dizendo que todos nós temos necessidade do perdão. Dentre outros aspectos deduzíveis desta lição de Jesus. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, o vosso Pai também não vos perdoará o pecado. Ah, sim, quantas reflexões em torno. Deus não consegue perdoar o pecado de ninguém se não houver no seu coração a aproximação, a adesão voluntária às leis do amor, que são as leis de Deus. Ele não tem lei, mais ou menos. Ele não tem lei das trevas. Ele só tem lei do amor. Então, quem não perdoa está infringindo a lei, afastando-se de Deus. Em outras palavras, reflexão. O alerta de Kardec. Efeitos de perdoar e do não perdoar. Efeito moral, obedecer ou não à lei do amor e da caridade. Perdoou, obedeceu a uma lei universal. Não perdoou, não obedeceu. Obter ou não a misericórdia relativamente aos erros passados. Então, o perdão, essencialmente, representa isto. Nós nos candidatarmos a recebermos também perdão de erros passados. Mas tem também um efeito material neste alerta de Kardec. Prender-se ou não às vinganças de um mau espírito. Por quê? Quem infringe a lei do amor só pode estar praticando algo contra a lei de Deus. Estando contra a lei de Deus, forçosamente se candidata a ter influências relativas a este afastamento de Deus. Sofrer ou não processos de obsessão, subjugação ou possessão. Os obsidiados são quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra no seu proceder em existência passada. Ah, se não tivéssemos existências passadas, isso tudo podia não ser compreensível. Mas aqueles que, como nós, aderimos à ideia, abraçamos o pensamento e temos a certeza, a convicção de que somos espíritos milenares,
de milhares e milhares de existências passadas. Nós podemos imaginar, lendo a história da humanidade, as dimensões dos nossos compromissos, pelas relações sociais, pelas relações familiares, enfim, nosso passado. Esse espírito, João, bispo de Bordeaux, nos deu um caminho bom para pensar. Porque apesar de tanta clareza nestas mensagens do perdão, da misericórdia, etc., apresentadas incisivamente como obrigações, nós ficamos sempre assim pensando, será mesmo tanto rigor nesta lei? Não pode haver concessões? Vamos ver. A indulgência. Quando oramos o Pai Nosso, pergunta esse bispo João, espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando oramos o Pai Nosso e dizemos, perdoa nossas ofensas assim como perdoamos aos que nos ofenderam, o que estamos pedindo a Deus? O que estamos pedindo a Deus? Que Deus esqueça nossas faltas? Esquecendo, não nos puniria, mas também não nos recompensaria, é óbvio. É óbvio. Se pedimos perdão, é pelo mal que fizemos. E se não fizemos o bem, Deus não recompensaria o mal, mesmo esquecido. Na verdade, essencialmente, o que nós pedimos é para reparar as nossas faltas, arrependidos, porque nós sabemos que é este o processo divino do perdão. Não é uma concessão sem mérito, não é um esquecimento, é oportunidade de reparar nossas faltas. Pedimos ao Pai fazer por nós o que fazemos pelo próximo. Perdoa nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa nossas dívidas do jeito que perdoamos aos nossos devedores. É só esquecer? Perdoar é só esquecer? Sede indulgentes, meus irmãos. Perdoar é muito mais do que esquecer. É cumprir todas as regras da indulgência, da misericórdia. E vamos ver mais para frente se há confirmação disso tudo. Pedro foi conferir com Jesus, quando Jesus disse que tinha que perdoar. Pedro foi conferir. Quantas vezes deverei perdoar meu irmão? E ainda jogou, vou botar logo 7 vezes, porque 7 é um número muito importante, grande. Imagina, 7 vezes. Jesus nem olhou para a cara dele, olha aí. Resposta de Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 vezes.
E olha, que não tem nesse mundo quem não tenha precisado dessa conversa com Jesus, porque Pedro, além de ter sofrido extraordinariamente sua vida apostólica, gerenciando a primeira casa de caridade nesse mundo, atendendo os carentes, inclusive Estevão, o primeiro mártir, né? Morreu como Jesus, numa cruz, mas ele pediu que fosse de cabeça para a terra. Não há limite para o perdão. Devemos perdoar sempre. A gente lê isso e não acredita. É igualzinho Pedro naquele momento, mas ele acreditou. Depois ele fez tudo aquilo que Jesus recomendou, deixando para nós o exemplo vivo de quem fez. Não é só de quem sabe. Mais confirmação. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho com ele. A reconciliação é uma obrigação, meus irmãos, perante o código divino, a lei. O código que Allan Kardec elaborou com o Evangelho segundo o Espiritismo é claríssimo. Reconciliação não é favor, não é concessão. No espírito evangélico do ensinamento, é obrigação. Então você vê, você tem que perdoar. É obrigação perdoar, não pode deixar de perdoar, senão sofre consequências terríveis. E ainda tem que reconciliar. É obrigação também. As leis morais que regem os interesses da vida universal, e por isso mesmo o progresso dos espíritos, são poderosíssimas para impulsionar o espírito para cima. Para cima. Para que ele não entregue ao juiz e não seja metido em prisão. Esse juiz está aqui dentro. Ele não é togado para bater martelo, etc. Ele está aqui dentro da cabeça. É a consciência da pessoa, que não para de bater. Toim, 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 toim. Não precisa de martelo. Sugerindo de modo permanente as melhores atitudes para a felicidade própria. E essa felicidade exige cumprimento das leis da misericórdia e do amor, que nos aproximam de Deus. Diga-vos que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quer dizer, a consciência não deixa o cara sair daquilo. É a prisão. Quer agradar a Deus? Quem quer agradar a Deus aí? Levanta a mão. Oh, alguns não levantaram, certamente não tem interesse nisso, né? Quer agradar a Deus? Quer mesmo? Antes de orar ao Senhor, ide reconciliar-vos com o vosso irmão. O que significa isso? Nem prece. Nem prece. Você não precisa mais fazer enquanto não abrir o coração para a reconciliação. Nós temos problemas em reconciliação, claro. O nosso, entre aspas, adversário, irmão, sempre irmão, pode não estar disposto, pode não favorecer. Você pode não encontrar o momento, pode ser que você tenha obstáculos terríveis, mas o que for possível ser feito, é preciso ser feito.
principalmente abrir o coração e despejar toda a matéria putrescível em termos de fluidos deletérios, aquinhoados das características do ódio, do desejo de vingança, do desprezo, do cultivo da antipatia, essas coisas que nós tão bem conhecemos, infelizmente, para nós. Confirmação em ato público, misericórdia. É o único assunto desse capítulo, é a misericórdia. Vale para todos os itens, é obrigação, é lei divina, está no Código Universal, capítulo 10 do Código. Confirmação em ato público. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Essa imagem magnetizou a mente humana para todo o tempo. É a verdade que deve prevalecer e não a aparência. É a realidade da nossa vida interior e não a expressão, seja qual for, de autoridade, de poder, de sabedoria, enfim, de nada. O que manda em tudo é o sentimento da fraternidade universal, da misericórdia. Se tiver alguém que se considere desligado desse compromisso, podendo atirar a pedra, pode atirar. Ninguém atirou, nem as crianças. Os mais jovens também saíram. Ficando só Jesus e a mulher, como todos nós conhecemos. Mas ele recomendou, vai, não peques mais. O que Jesus recomenda? Recomenda que nós tiremos as pedras que carregamos na nossa mão. Vai ser um descanso. Nós não precisamos mais carregar pedra, gente. Bota no bolso. Joga no chão. Entrega lá na construção para o engenheiro fazer um prédio com as pedras, porque são tantas pedras que constroem, dá para fazer uma construção. Ele recomendou isso, ficar de mãos limpas, mãos fraternais, mãos generosas, mãos que dão passe, mãos que abençoam, mãos que curam, mãos que compreendem, mãos que afagam, mãos que abençoam. Jesus faz da indulgência um dever. Na verdade, essa palavra está mal escrita, devia ser uma obrigação, porque é o jeito da gente prestar atenção nessas lições. Dever é obrigação. Quem não cumpre o dever, hoje a nossa sociedade já fez do dever uma obrigação. Pai que não cumpre seus deveres já vai preso. Mãe que não cumpre seus deveres já vai preso por diversas circunstâncias da vida familiar. Dever é obrigação.
Porque não há ninguém que não necessite de indulgência. É a mesma coisa sempre. Essa lição é a mesma do começo ao fim. Queremos retirar a trave do orgulho? Você sabe por que a gente não enxerga nada disso? É o orgulho. O orgulho é que impede que a gente enxergue que estas coisas são verdadeiras e que nós precisamos sim observá-las o mais profundamente possível. E realizá-las dentro de nós, do nosso coração, da nossa vida. Queremos retirar a trave do orgulho? Tem uma solução para isso? Tem várias. A reencarnação nos ajuda, mudando a pessoa de posição social, mudando a pessoa de condição de vida, inclusive, etc, 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 para aprender com dificuldades maiores ou menores. Ajuda o espírito, sim, etc. Mas não resolve o problema do orgulho, não, porque tem orgulhoso em todas as classes, em todos os grupos, em todas as circunstâncias sociais. Uma das fórmulas boas é a que nós temos possibilidade de realizar com os conhecimentos espíritas. Não precisa ser só conhecimento espírita, qualquer um, de qualquer religião, de qualquer filosofia, pode fazer isso, porque Deus está dentro de tudo e de todos. Essa expressão, conhece-te a ti mesmo, é mais antiga do que Sócrates. Diz a história que, num templo da Grécia, ela já estava escrita no tempo de Sócrates. Mas no tempo egípcio também estava. E de uma forma muito interessante. O corpo é a casa de Deus. Conhece-te. Vocês vejam. Milênios. E até hoje, nós vemos um espinhozinho pequenininho no olho do outro. E não vemos a trave que está diante do nosso olho. Bom, vocês podem dizer, sim, eu tenho que ouvi-los. Falar é fácil, meu irmão. É verdade. O difícil é fazer. Mas nós podemos fazer. Não como Pedro, nem como Paulo, nem como Gesiel, Estevão, o primeiro apóstolo. Mas podemos fazer as coisas possíveis de serem feitas por nós mesmos. Meditemos nessa lição, meus irmãos, que a paz de Deus continue em nossos corações.